Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um conjuntinho com bule e xícara em amarelo. Aqui nós temos o risco, é um bulinho com uma xícara de chá e uma flor. Vou pintar de amarelo ouro. E vou começar por aqui, ó, pelo corpo do bule e a tampa. E eu vou preencher tudo com amarelo ouro. Preencher mesmo, só vou deixar as 3 flores. Olha, preenchi toda essa parte e já preenchi aqui essa alça também. Eu usei pincel número 6. E eu vou usar o telha. É uma cor muito parecida com o caramelo. Se você misturar caramelo com um pouquinho do amarelo ouro, você vai ter esse tom, que é telha. Com o pincel número 6, vou fazer uma sombra nesse espaço aqui, atrás da xícara, um pouquinho e aqui. Essa sombra, eu vou fazer isso aqui, ó, bem aqui nesse ponto, eu vou puxar um pouquinho pra dentro com uma pincelada e vou subir, fazendo esse movimento aqui, ó, vai sumindo pros 2 lados e aqui vai ficar escurinho. Agora, eu vou fazer uma sombra aqui, aqui dentro, ó, desse espaço, que é o buraco do bico do bule, eu vou preencher com o telha. Agora, essa parte aqui de baixo, eu vou colocar aqui, ó, não aqui, tá? Vou colocar aqui a tinta e vou espalhando ela pra cima. Aqui fica mais. Aí, pra cá, venho diminuindo. Mas ainda tem um pouquinho. Coloque bem em cima do risco. E vai esfumaçando. Aqui, um pouquinho mais. Depois, nessa parte aqui, na linha de baixo, aqui no meio, eu vou subir um pouquinho assim. Agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tem uma curvinha aqui. Então, a gente coloca a tinta bem na bordinha aqui, desse lado, e vai esfumaçar. Eu não cheguei na linha. Eu coloquei aqui, esfumacei pra cima e pra baixo. Aqui no meio tem que ter também, ó, começa mais ou menos o mesmo espaço. Por aqui vai sumindo e fica só um pouquinho. Tô limpando o meu pincel. Aqui eu posso chegar até no finzinho. Agora aqui, ó, bem em cima da linha. Porque a tampa ficou aqui por trás. Também vou dar uma esfumaçada. Tá vendo que aqui tem uma barriguinha? Então, no ponto dessa barriguinha, ó, tem um pouquinho também. Bem aqui, ó, põe a tinta bem aqui na curvinha. Agora, aqui tem uma linha. Nessa linha, eu vou colocar pro lado de cima também. E nessa parte aqui, bem aqui, embaixo tem uma florzinha que eu não desenhei. Nesse anelzinho, só um pouquinho ali, ó. Aqui vai a florzinha e vai cobrir essa parte.
tem o anel aqui embaixo, no risquinho, em cima do risquinho. Vamos cobrir também. Isso. Agora, em seguida, eu já vou trabalhar com um pouquinho do branco para iluminar. Primeiro, essa área aqui, ó, esse gordinho aqui. Um pouquinho do branco. Mais um pouquinho. E vou crescendo com ele. Não é preciso misturar totalmente, misturar tudo até sumir, tá? Pode ficar assim, ó, as pinceladinhas. Mas que dê pra ver essa área de luz. Aqui também, vou colocar outra. Não é a mesma, tá? Aqui nessa área. Aqui no bico. E aqui. Aqui na bordinha. Aqui nesse pedacinho e nesse pedacinho. Aqui. E aqui. Essa bordinha aqui também vai ficar um pouquinho mais clara. Ó, aqui no cantinho. Depois vem seguindo o risco aqui, ó, toda a bordinha. Agora eu vou preencher a alça com amarelo ouro. Pinguei aqui, ó, um pontinho de amarelo. Como era muito pouquinho, eu coloquei um pouquinho de água em cima e vou passar um pouquinho do branco. Porque nesse espaço aqui eu vou fazer um fundo com um ocre, um pele, e vai ficar quase da mesma cor. Então não tem necessidade de mexer. Para fazer aqui o acabamento da alça, eu peguei um pouquinho do pincel número 2, aparadinho, e eu vou trabalhar aqui, ó, por trás, um pouquinho do tijolo. Aqui essa parte também, ó, que ficou por trás. Aqui, toda essa área, na parte de dentro, vai sumir aqui, ó, vai parar por ali. Vai ficar assim. Essa parte aqui que ficou por trás do corpo do bule. E agora o lado contrário vai ganhar um pouquinho do branco. Que seria isso aqui. Aqui vai um pouquinho também. E aqui essa ponta que ficou por cima. Aqui ainda a gente pode colocar do lado de fora um pouquinho do branco. Pronto, essa parte. Eu já posso trabalhar agora o pires e a xícara. Eu vou preencher também toda essa área, ó, vou preencher aqui, só não vou preencher as flores daqui e nem a parte do chá. Agora que eu preenchi, eu já vou colocar aqui dentro o tijolo com um pouquinho do amarelo. Vou pegar uma pincelada de branco e vou fazer aqui, ó, sem chegar no final. Peguei um pouquinho do sépia e vou fazer uma base aqui, ó, nesse chá. Ó, um pouquinho mais escuro embaixo. E com esse sépia também eu vou colocar aqui uma sombra nesse buraquinho aqui do bico do bule. Em cima desse espaço do meio, eu vou colocar um pouquinho de branco, ó. Um pouquinho de luz.
Na verdade ele não pode ficar crespo. Só isso. Agora a gente vai trabalhar as sombras da xícara. E eu vou começar por essa parte aqui de dentro, bem nessa área aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais escuro. Depois, aqui, nessa curvinha. Nesse lado de cá, aqui dentro não vai ter. A gente vai ter uma sombra aqui, ó, desse lado. Aqui tá pra dentro, aqui tá pra fora. Aqui vai ficar uma área de luz. Na xícara, essa área aqui embaixo vai ficar escurinha também. Depois, aqui, ó, pegando na linha, subindo do mesmo jeito do bule, ó. Aqui um pouco. Depois, eu vou colocar a sombra no pires. A xícara tá na frente. Então, essa área do pires aqui vai ficar escura. Até aqui no finzinho. Do lado de cá também. Aqui tem vários elementos que fazem sombra. Então, essa parte aqui vai ficar escurinha também. Vou até fazer umas linhas aqui pra cima. Isso vai ajudar a mostrar a profundidade. Assim. Nessa parte de baixo aqui, toda essa parte do meio. Aí só vai subindo e sumindo. Agora eu vou iluminar. Ah, não, tem aqui ainda, falta um pedacinho. Que esse aqui. Esse pedaço aqui, essa área de dentro aqui vai levar a sombra. Aqui, que tá por trás da xícara. Aqui esse pedacinho. Do lado de dentro. E esse pedacinho aqui. Só ali. Agora, a gente vai iluminar com o branco. Iluminando sempre nos lugares que ficaram só no amarelo ouro. Você não deve colocar o branco em lugar que tem a cor tijolo. E vai um pouquinho nessa borda. Depois a gente tem aqui. Aqui esqueci de outra sombra, olha, aqui, ó. O pires, ele tá por cima da xícara. Então, essa linha aqui, aqui fica escurinho, mas eu puxo um pouquinho dessa sombra aqui até terminar. Aí, agora sim. Agora eu posso trabalhar o branco aqui. Um pouquinho de branco aqui. Um pouquinho aqui, porque aqui a gente tem mais sombra. Depois essa parte aqui a gente tem mais. Você viu que eu puxei uns escuros? Agora eu vou puxar assim um pouquinho de luz. Do lado de cá, só um pouquinho, mas também tem. Depois aqui, essa pontinha. Aqui esqueci de esfumaçar, vou esfumaçar agora. Um pouquinho aqui, ó, por fora.
aqui na bolinha e depois aqui por fora. Então, fizemos as luzes e as sombras. Eu vou usar o verde musgo, um pouquinho só. Aqui, ó, em volta dessas flores, eu vou colocar assim um batidinho, tá vendo? Coloco o pincel ali e só vou dando batidinhas, fazendo uns raminhos. Não bata muitas vezes no mesmo lugar, porque assim você retira a tinta. Aqui no bule também, eu já coloquei assim uns rabinhos aqui no risco, para você poder seguir. Olha, essa pinturinha aqui que tem nesses bules de ágata, geralmente são assim bem primárias, bem rústicas. Então, como não é uma porcelana, não precisa fazer tanto detalhe. Você viu? Só vou colocando o pincel. Pronto. Essa florzinha eu vou fazer com vermelho escarlate. Eu vou encher as três. Eu risquei como se fosse uma rosinha, mas não é uma rosa, é uma flor. A gente vai dar algumas pinceladas e a florzinha que sair é aquela mesmo. Aqui, ó, você viu que tem uma metade aqui, ó. A florzinha entrou pro outro lado da xícara. Então, ela não aparece inteira. Vou usar um pouquinho do verde, só o pincel sujinho de verde musgo. E vou separar. Aquela tá por trás. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Só batendo o pincel. Aqui tem um miolo. Depois, essa tá por trás desta. Então, na que tá por trás, eu deixo um pouquinho mais escuro. Pinceladinha no miolo. Aqui, a pinceladinha no miolo também. Aqui, a mesma coisa. Ó, separo, dou uma pinceladinha. Essa daqui ficou por cima, então essa ficou mais escurinha. Deixar um escurinho aqui bem na borda. E eu vou usar o amarelo ouro para fazer aqui, ó, 3 pinceladinhas. Aqui, vou separar. Aqui mais 3 pinceladinhas, isso perto daquele miolo escuro, ó, que a gente fez. Não vou trabalhar mais, só vou deixar isso. Aqui, 3 pontinhos. Aí, aqui um para separar. Depois, em volta desse miolinho, mais 3. Depois, aqui, mais 3. Se ele sumir um pouquinho, você reforça. Aqui, posso até pôr uns pontinhos também. Porque essa tá por cima daqueles, pode ficar mais clarinho. Então, e o arranjinho é só isso. Enquanto seca, aqui nós vamos fazer a tulipa. Primeiro, eu quero fazer aqui a tulipa mesmo. Eu vou preencher com amarelo limão. Tô usando o pincel número 2, mas você pode usar até um maiorzinho. Amarelo limão só para mudar o tom do amarelo. Para não ficar tudo amarelo ouro, que é muito forte. E com o amarelo ouro, eu vou fazer um pouquinho de sombra. Olha, eu tô colocando aqui nessa pétala de trás. Aqui, ó, na parte de baixo. E aqui, em cima do risco da linha, só que eu vou esfumaçar pra lá. Uma pontinha de telha, só aqui, ó, lá no miolo. E um pouquinho aqui no pezinho. E um pouquinho aqui embaixo. Agora, eu vou iluminar com o branco. Só um pouquinho.
aqui. Aqui a gente tem o risco, ó, mostrando que essa parte tá por cima daquela. Sumo com esse branco. Aí, essa parte aqui, ó, ela ficou por cima de tudo. Aqui pode até ficar um pouquinho mais branco. Quase perdeu o tom do amarelo, então eu vou voltar com um pouquinho do amarelo limão. Tá sombreada e tá iluminada. Agora, nós vamos trabalhar a folha. Primeiro, essa folhinha que tá aqui por trás. Verde musgo, eu vou colocar aqui, ó, na pontinha. Ela tá passando por trás do cabinho. E aqui ela tem uma dobra. Para fazer essa dobra, nem peguei outra tinta. O que eu tinha no pincel de verde musgo, com um pouquinho do amarelo limão. Ó, faz aqui a dobrinha e passa pro lado de lá. Depois termina ela aqui, ó, com o verde musgo. Um pouquinho de branco com o amarelo, eu vou realçar aqui, ó, ficar mais nítido essa parte da dobrinha. Aí, agora, essa parte de trás, temos também uma dobrinha. Então, eu vou começar essa área aqui, que é a área de sombra, com o verde musgo. Aqui pra baixo, eu vou já colocar um pouquinho do amarelo limão junto, pra ficar um tom um pouco mais claro. Acho que eu vou misturar agora um pouquinho do amarelo ouro no verde musgo. Olha, ele fica parecendo pistache. Vou clarear um pouquinho essa área da borda. Pode deixar assim, ó, riscadinho. A folha da tulipa, ela é assim, ela é lisa, mas ela, às vezes a gente vê assim umas texturas assim. A misturinha. Fazer a parte de baixo aqui. Agora, esse lado aqui tem que ficar mais clarinho. Então, eu já vou misturar branco com amarelo ouro. O pincel tá sujinho de verde. Todo esse lado aqui, ó, mais clarinho. Esse lado aqui também. Resumindo, ficou essa parte de baixo aqui pro verde. Também vou tentar deixar, ó, essa textura. Bordinha bem mais clara. E ficou o cabinho, que era um pouquinho mais escuro. Verde musgo com tijolo. Um pouquinho mais de verde, porque ele ficou um tom meio acinzentado. Tá, e agora o cabinho que sai aqui do outro lado. Preciso mostrar que isso tá por cima, então, um pouquinho de luz aqui. Aqui, só um brilho mesmo, porque o espaço é muito pequeno. Ó, tô pegando amarelinhos com branco. E uma linha reta. Em cima do cabinho, para mostrar que ali tem um cabinho. Vou deixar o de trás um pouquinho mais verde. Agora que eu terminei a tulipa, eu vou esperar secar o trabalho da forma que ele tá. Agora, ele não tá ainda bem seco, mas aqui já tá bem, dá pra trabalhar. Vou colocar uma pincelada de azul hortênsia no pratinho e uma pincelada de água, pra deixar ele bem molinho. Fica bem suave. E eu vou colocar um pouquinho de azul
Não vou fazer aquele fundo alto, só mesmo aqui nos cantinhos. Quando você dilui a tinta, pode ser na água ou no diluente, ou quando você coloca o clareador, preenche de clareador, o fundo fica assim mais leve, a pintura não fica dura. Então, desse lado já fiz um pouquinho aqui. E vou trabalhar um pouquinho pro lado de cá também, nos cantinhos. Subir mais ou menos até aqui, do lado de cá a mesma coisa. Pronto com o azul. Agora eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia. No mesmo esquema. Sépia, um pouquinho de água. Nem lavei meu pincel, então já misturou com um pouquinho da azul hortênsia. E eu vou colocar aqui, ó, na base. Tenho que cobrir ali aquela mancha que eu fiz, então vai ser mais ou menos até essa altura aqui, ó. Aqui tem que ficar bem justinho ali, ó. Pode aparecer nem um branquinho entre o pratinho e o fundo. Às vezes é até necessário pegar um pincel menor depois para chegar ali com a tinta. Esse cantinho aqui vai ficar mais escurinho. A altura do meu fundo vai ser esta, ó. Vou passar aqui por cima do prato do pires. Embaixo bem forte e daí vem limpando o pincel. Aqui já vou deixar assim bem fraquinho. Só mesmo a sombra. Eu vou usar um pincel menorzinho para chegar aqui, ó, nesses cantinhos. Aqui eu quero deixar bem forte. Que essa é a área mais escura do pano, no caso, do arranjo. Bem embaixo da tulipa, eu vou deixar um pouquinho mais acentuado também a sombra. Embaixo da folha, que tá encostada na mesa, né? Tá encostada sobre a mesa. Essa daqui tá levantada, então nem precisa. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo pele. Não vou colocar água. E agora eu vou suavizar vou quebrar essa linha aqui, ó, escura com amarelo pele. Olha o que acontece. Faz uma mistura. Pra baixo fica mais amareladinho. Quando a gente entra com o amarelo pele em cima do sépia, ele dá uma suavizada. Pronto aqui essa parte. Agora, para finalizar essas linhas, eu vou fazer com o pincel número 2 com o sépia. Só passando o pincel bem de pezinho em cima do carbono. Você vai passando o pincel com o sépia bem de pezinho em cima do risco. Só isso. E agora, para finalizar, com o pincel 0, você vai fazer as linhas de azul cobalto. Você vai pegar com o pincel 0 e você vai fazer algumas linhas. No desenho tem as linhas, então você pode seguir aqui nessa beiradinha. Minha luz já está se acabando, então tá fazendo sombra aqui a minha mão. Você pode até fazer essa linha com outro pincel, com o pincel número 2.
se você tem bastante firmeza, eu acho que ele vai ficar melhor do que com o 0 ainda. Eu já comecei com o 0, então eu vou terminar. Mas você pode trocar, pode ser uma opção. Experimente. Não é um desenho, não é uma linha muito fina. Aqui esqueci de fazer a florzinha. Mas no teu risco tem. Eu vou fazer ainda, depois no final você vai ver. Trabalho concluído. Fiz a rosinha lá em cima. E espero que vocês tenham gostado. Trabalho bem fácil. O risco você acha gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!